Olá, gente, eu tô aqui, tô muito feliz hoje da gente estar fazendo o nosso primeiro podcast, o ViveraCast, e com muita expectativa. É um projeto já de mais de 2 anos, e para começar, eu pedi para uma paciente nossa, especial, que também trabalha com a gente, prestando uma consultoria em relação a gente acessar, descobrir a essência do nosso negócio, né? Então, nada mais significativo do que trazer ela hoje, que é o primeiro podcast, para a gente falar um pouquinho sobre a origem de tudo, né? Como é que isso começou. E ela é a Rai, né? Olá. Então, é um prazer te receber nesse primeiro podcast nosso. E eu vou passar para você aqui o bastão, porque a entrevistadora hoje vai ser você, né? É uma honra, nossa, que especial. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você, Diego, e com todo mundo que vai assistir esse podcast. E bom, eu não poderia te perguntar sobre essências sem conhecer a tua história. Quem é o Diego? Por que a odontologia? Como que essa clínica incrível surgiu, servindo mais de 11 mil pessoas? 20 anos de história. 20 anos. Tem bastante virada. Como é que tudo isso começou? Por que a odontologia? Olha, essa é uma pergunta bem profunda, né? Eu não lembro, assim, de não ter pensado em fazer odontologia. E Já era algo que estava no teu coração, assim, é isso. estava no meu coração, mas eu não sabia muito. Sabe quando tu tem tem um sentimento e muitas vezes tu leva tempo para entender o porquê, né? Quando eu comecei a pensar nisso, eu associei, não tinha exatamente um motivo especial. Eu admirava muito quem trabalhava, olhava os dentistas que me atendiam, eu achava legal aquilo, porque tratava de uma coisa que é da essência do ser humano, que é o sorriso, né? Mas eu sempre tive muita facilidade com trabalhos manuais. Então, minha mãe me colocava para pintar, fazer quadro quando eu era menor, tal, e eu sempre tinha facilidade com isso, né? Então, a odontologia para mim ela sempre foi muito leve para eu poder desenvolver tudo que precisava, que depende muito até hoje da habilidade manual. Então é como se fosse uma arte, né? Quando eu estou trabalhando hoje eu sinto como se fosse um passatempo, né? Sabe quando alguém tem um hobby, vai lá, faz uma escultura, alguma coisa assim? É o que eu sinto quando eu estou fazendo. Então eu esqueço do que está acontecendo ao redor e eu fico concentrado aí como se o mundo passasse. Vai passando tudo muito rápido, né? E realmente é um passatempo. Então começou com essa ideia da arte, da habilidade manual, mas algo que eu sentia que era isso, que eu precisava fazer. Depois, com o amadurecimento, eu fui entendendo um pouquinho mais. E como que foi essa transição? Porque, de fato, gente, é uma arte. Quando você senta na cadeira com o Diego, você sente que você está sendo lapidada para sorrir para o mundo. É muito interessante. Eu já pude experimentar e se você ainda não experimentou, recomendo fortemente, tá? E aí você teve essa transição, né? Esse momento artístico, mas hoje a Vivera é uma potência, ela é referência em Florianópolis, uma odontologia premium, um lindo negócio que eu tenho o prazer e a honra de conhecer bem de perto. E como que foi ao longo dessa jornada essa transição de Diego, que permaneceu com essa essência artística, mas que também trouxe um negócio que serve vidas, que impulsiona pessoas e que está de fato em prol da sociedade, né? Hoje a gente vê muito forte esse propósito de vocês com a clínica. Eu acho que teve dois momentos principais. O primeiro deles foi que, mais ou menos ali 2012, 2014, a gente começou a notar como se fosse uma consequência de uma crise. Crise comercial, crise financeira, né? Então eu via que estava diminuindo o número de pacientes buscando, assim, sem a gente estar intencionalmente indo atrás, sem fazer marketing, sem fazer nada disso. E eu comecei a ficar um pouco preocupado, né? Então... Natural, né? Fiquei preocupado com o futuro, tal. A gente tem família, tem os sonhos e tudo, e eu comecei a estudar um pouco mais, além do atendimento por si só, né? Porque o meu trabalho, eu sempre foquei em um atendimento de altíssima qualidade, de entrega,
excepcional, né, de ser uma referência mesmo na parte de ortodontia, que é a minha especialidade. E a certeza de fazer um bom trabalho, ela sempre existiu, mas a preocupação era como é que as pessoas sabem disso? Como é que a cidade sabe disso? Como é que eu vou fazer com que pessoas que se interessem por um tratamento de qualidade conheçam o Diego? E ali eu comecei a estudar. Comecei a estudar um pouco mais de marketing, de gestão, e eu vi que não existia crise na odontologia. Era uma questão do foco, de eu poder encarar essa profissão como realmente algo a servir à sociedade e não como algo a satisfazer o meu ego, né? E a partir dali as coisas começaram a mudar de forma muito intensa na minha vida. E até eu tenho a sensação de quando a gente tem ali que os pacientes sentem essa integração, essa preocupação, a anamnese de vocês, a recepção de vocês. Eu já vou aproveitar para dar um relato, né? Quando eu fui a primeira vez à clínica, eu falei, bom, ok, dentista. E, gente, eu tenho trauma de dentista, tá? Trauma de dentista. Eu falei, ok, vamos ao dentista. Temos que ir, necessidade. Falei, vamos lá. A hora que eu subi o 8º andar, protocolo padrão de clínica. A hora que o elevador abriu e eu vi a entrada, que eu senti energia, eu falei, esse lugar é diferente. Nunca vi nada igual. Eu lembro como se fosse hoje, eu entrando, o elevador abrindo, assim, aquela cena, sabe? De filme, parecia. E aí eu entrei na clínica e as meninas já chegaram, oi, tudo bem, você e tal. E todo o atendimento, todo o acolhimento, todo o cuidado que vocês tiveram comigo ali, desde o primeiro instante em que eu pisei fora do elevador, foi sobrenatural. E deu pra sentir essa preocupação de fato, sabe? Com cada pessoa que entra. E aí nos tratamentos todos, enfim, no Invisa, que foi maravilhoso, tá sendo ainda, né? Então, a gente sente, eu tenho essa visão de que nós, enquanto pacientes, a gente sente esse cuidado de vocês. E dentro desse fluxo, hoje, qual é a visão do Diego hoje em relação a tudo isso que vocês já serviram, que vocês já construíram e é o que com certeza ainda está por vir? Então, lembra que eu te falei que foram 2 fatores? O primeiro foi dificuldade, necessidade, dentro de uma concepção de, cara, eu preciso mudar, preciso enxergar o que eu não estou vendo. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo foi exatamente esse, foi um entendimento de que a clínica, o Diego, os profissionais ali, eles não estão ali para fazer aquilo que nós achamos que é o que você precisa, para ouvir o cliente, porque tudo é pelo cliente. O que você sentiu ali? Que você estava sendo servida. Exatamente. Você era o personagem principal, não era o Diego. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que, sim, vocês precisam de um atendimento de alta qualidade e tudo, mas nada faz sentido se eu não conseguir entender o que você deseja, as coisas não acontecem. Muitas vezes a pessoa vai lá e faz um tratamento que eu digo que está bonito, que está ótimo, e ela diz, mas não era isso que eu queria. Porque existe uma tendência, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende a ouvir e se conectar com a pessoa antes de dizer que a solução dela vai ser A, B ou C. É comum chegar no consultório e ouvir o paciente falar assim, não sei, doutor, o que tu acha? O que tu quer dizer? Eu preciso saber primeiro qual que é a tua visão sobre o teu sonho. O que você quer? Um tratamento que é mais longo, é mais rápido? Você quer... Às vezes o paciente chega lá querendo mudar uma coisa e eu estou enxergando, eu tenho visão de especialista, mas é o que ele deseja. E se eu arrumar todo o resto e não resolver aquilo que ele quer? Ou se eu falar que aquilo que ele quer é uma coisa que para o rosto, para o estilo dele não combina, que não vai ficar legal. Então eu preciso entender primeiro o que a Rai, quando chegou lá, o que ela deseja, como sendo a principal personagem, para depois pegar toda a experiência, qualificação que a gente tem aqui e dizer, ó, dentro do que você quer, a gente vai fazer isso para chegar exatamente aonde você deseja. Só que aí entra o olho do especialista, a gente entrega além. É verdade. É sobre isso. Eu queria uma coisa e eles trouxeram soluções assim que transformaram, viu? E é muito legal isso que você falou, porque muitas vezes a sensação que eu tive em outras experiências, e claro, cada profissional é profissional, de imposição de solução. Então eu chegava lá e eu falava, nossa, mas eu nem queria isso.
Ou então, é com a imagem, né? A forma com que a pessoa se olha no espelho. Então, esse papel de compreender como ela se vê, aquilo que ela precisa, ele é muito relevante. Foi um grande diferencial para mim, de tudo que eu vivi ali com vocês. E de fato, faz todo o significado para que a pessoa se sinta bem, né? Para que ela possa sorrir, que ela se olhe no espelho e fale, é isso, essa sou eu. E eu vejo isso no relato de muitos pacientes de vocês, né? Que bom. E qual é a sensação desse servir, dessa troca? Porque vocês criaram uma comunidade hoje, praticamente, né? O que eu costumo dizer assim, isso eu aprendi realmente ouvindo os pacientes. Hoje eu consigo... Eu, por exemplo, assim, eu tenho todos os meus dentes. Como é que eu vou entender o que é o paciente perder todos os dentes se eu não ouço a história dele? Porque eu falo para toda a equipe, a gente não tá aqui para colocar dente. Ou para arrumar o dente, deixar reto. Apesar de a gente ser bom pra caramba nisso, não é o porquê. O nosso real motivo é trazer dignidade para a pessoa. É para ela se olhar no espelho e falar assim, uau, eu estou me sentindo bonita, estou me sentindo bem, eu estou melhor do que eu estava. Para ela poder olhar para o marido ou para a esposa no jantar, poder comer, se concentrando na experiência e não na dificuldade de mastigar. Como é que eu sei disso? Eu ouvindo o paciente, eu ouço histórias todos os dias. Então, colocar as experiências, colocar a pessoa em primeiro lugar é muito importante para que a gente saiba exatamente o que ela está precisando. Muitas vezes, em casa, a pessoa fala para o filho, né, chega a mãe, ela tem 60, 70 anos, fala assim, filho, não tenho dente. Mas o filho tem todos os dentes. Ele não sabe o que é não ter dente. Então, na consulta, o que eu procuro saber? Perguntar o que ela está passando no dia a dia por não ter dentes. Porque é isso que faz ela entender que ela precisa tomar uma atitude, que ela precisa agir e que sim, ela pode, se ela entender que ela merece. Porque imagina assim, eu ouço pacientes falando histórias de que foram para restaurante, estavam comendo, de repente a prótese que era móvel soltou, virou, trancou, a pessoa não conseguia, aí foi pro banheiro para tentar tirar e não saía, aí ficou preso e o jantar acontecendo, não conseguia sair do banheiro. O constrangimento sobrepõe toda a experiência, né? E é incrível porque depois do tratamento, o paciente chegar para mim e falar assim, doutor, eu estou conseguindo sentir o gosto de novo do alimento, porque eu não conseguia mastigar, triturar o alimento e sentir o sabor, como se sai um suco do alimento, aquele sabor. E aí eu fico pensando, cara, eu nunca não senti isso. Né? Então, é importantíssimo a gente colocar o paciente como centro e ouvi-lo. E não só ouvir o que diz, não tenho dente, é ver o que realmente ele está passando. Isso faz toda a diferença em a gente achar o tratamento ideal para ele, porque se a gente trouxer a satisfação total para o paciente em relação ao que ele deseja, vai ficar bom o tratamento na visão do paciente. E aí o que a gente entrega além é um over-delivery, é uma entrega essa que o paciente muitas vezes nem sabe que tem. Mas não dá para não fazer aquilo que ele precisa. E porque no fim do dia também a gente não sabe o que vai ser feito, a gente não tem essa visão técnica, a gente sabe onde nós queremos chegar. Quando eu cheguei lá no consultório, o Diego foi fazendo algumas perguntas e tal, eu falei, não, eu quero esse é o lugar que eu quero chegar. Como você vai fazer isso? Eu não sei, mas é isso que eu busco. E você não precisa saber. Exato. Você não precisa saber, você não se preocupar com isso. A gente tem uma equipe toda lá para dar esse suporte. Excelentes profissionais, diga-se de passagem. Exatamente. E aí, então, assim, agora você precisa entender primeiro qual que é a tua visão positiva de futuro. O que você sonha pro teu sorriso ou pro teu rosto? O que você sonha? Né? Um exemplo, tem um monte de gente hoje querendo fazer harmonização orofacial e eu ouço muito, mas eu não quero ficar com o rosto igual a todo mundo. Mas não é sobre isso. O produto que a gente usa, ele não faz nada sozinho. É tudo uma questão de diagnóstico. Ele tem que entender e ouvir, saber ouvir o paciente do que ele quer, senão acontece em casos que outras pessoas vão dizer pra ti, tu tá bonita, mas tu vai olhar e dizer assim, não, mas eu não tô achando. O que importa se você não está satisfeito? Então, é importantíssimo saber entender o paciente. É isso que a gente traz de maior diferencial hoje. Olhar no olho e perguntar para o paciente, como é que eu posso te servir? E o servir ser no sentido real de servir o paciente. E isso traz de volta para eles essa autoconfiança.
Em todos os trabalhos que vocês desenvolvem ali, seja um implante, seja um Invisa, tudo é pautado nessa confiança, tanto do paciente em relação aos profissionais, que é incrível, porque a equipe é qualificada, o lugar é o ambiente, tudo transmite isso, mas também a confiança do próprio paciente, de eu vou me sentir mais bonita. Quando eu comecei o tratamento com Invisa, eu me sentia muito segura. Por quê? Eu usei aparelho fixo por 10 anos, foi um grande trauma, eu te contei um pouquinho, né, de como foi. E uma grande dificuldade era que a minha boca estava sempre deformada, tinha sempre alguma coisa no dente, a limpeza era super... Então eu estava o tempo inteiro constrangida, eu não conseguia abrir a boca para falar e tal. E com o Invisa eu não passei por isso. Eu abri a boca, eu sorrio e quando precisa tire e é fácil, tranquilo. Então eu me sinto confiante. Dentro, fora, durante, antes, depois, resgata isso, sabe? E quando a gente falou sobre a harmonização também no rosto, e você foi pontuando e sendo muito sincero comigo, isso foi assim um ponto bem relevante, eu falei, nossa, é isso. Eu não vou ser só mais 1 ml ou 2 ml de queixo e mandíbula, vai ser personalizado para mim, para o que eu preciso, para aquilo que é relevante, para como eu consigo me ver e preciso me ver também no espelho. Então, eu acho que isso é muito incrível. Vocês resgatam a autoconfiança das pessoas com uma facilidade gigante. Obrigado. Primeiro, obrigado, Eu né? Mas assim, primeiro é sobre você... A gente tem essa visão de você não ter essa pressão de ser igual a todo mundo. Você tem a tua personalidade. Você tem coisas no teu rosto que podem ser ressaltadas dentro da tua característica. Para ficar melhor ainda. Por que eu vou te transformar numa pessoa, uma outra pessoa, se você gosta de você? Mas às vezes tem algum, como você falou, pontinhos, né? Que é só dar uma pincelada aqui e ressaltar ainda mais o que você tem de bom. Não perdendo a tua personalidade. A minha essência, né? A tua essência. E não sei se você lembra, mas na primeira consulta, né, você chegou para mim e eu te perguntei o que te incomodava mais. Você foi bem pontual sobre alguns pontos. E eu peguei, entendi, perguntei se eu tinha entendido bem para validar, né? Mas a gente tem hoje lá na clínica uma ferramenta que foi o que te deixou muito segura. Porque tudo aquilo que eu imaginei, e foi muito além do que você tinha falado, porque eu comecei a pontuar outras coisas, que tu falou assim, nossa, como é que será que é isso? Aí não existe mais isso, a gente consegue te mostrar na tela exatamente como que vai ficar aquilo que eu estou imaginando. E aí olha só que fantástico, porque você me fala o que você quer. Eu replico para ver se eu entendi. Aí você diz, ok, mas você ainda está no campo da imaginação. Você não consegue formar uma imagem daquilo, porque tem termos técnicos, tem coisa, vou botar o teu dente mais para frente, mais para o lado. Como é que vai acontecer isso? E talvez você não entenda. E quando eu te mostrei na tela, que formou a imagem, você entendeu tudo aquilo que podia acontecer. Aí, passar pelo processo de movimentar os dentes de novo começou a ficar mais leve. Porque você viu aquilo que ia acontecer. E foi sinestésico, então eu enxerguei, você me trouxe muita confiança, o cenário era positivo, e aí eu falei, nossa, é possível, não vai durar 10 anos, vai durar 1 ano ali, 12, 18 meses, mas perto de 10 anos de sofrimento que foi, né, e que o dente não ficou perfeito, impecável. Então, todo o contexto que vocês trouxeram ali foi, assim, fundamental, sabe, para a decisão. Porque é uma decisão, parece muito... talvez a gente tenha uma tendência a subjugar a decisão do dentista, né? Tipo, tem que ir lá no dentista, tem que ir lá fazer uma limpeza, tem que ir lá fazer o Invisa, tem que colocar o implante. Mas a verdade é que ela é uma decisão relevante sim, porque vai mexer com toda a tua estrutura emocional, física, com a maneira com que você se olha no espelho, se você sente ou não bem nas relações, se você tá à vontade ou não, né? Todo esse constrangimento. Então, o que contribuiu para a decisão, esse sinestésico que vocês trouxeram, foi fantástico, assim. Isso que tu falou é muito legal, porque assim, na verdade, geralmente as pessoas, elas não têm consciência, eu tenho que fazer uma limpeza, mas por que se tu não fizer uma limpeza vai acontecer o quê? O porquê tem que fazer sentido. A partir do momento que faz sentido aquilo que a gente conversa, eu faço questão de falar muito sobre isso na consulta, porque não é aquela questão, se tu é o profissional, tu sabe. Não, é o teu corpo. Não tem nada mais precioso para ti nesse mundo que você mesmo. Então tem que fazer sentido para você aquilo que eu estou falando. Porque se não fizer sentido, não faz sentido você estar ali com a gente na clínica.
tem que fazer sentido porque você precisa perceber, nossa, é isso. Foi isso que você sentiu. Você se sentiu segura porque fez sentido para ti. E olha só, tudo que tu falou em relação à parte emocional, tem uma pesquisa que diz que é relacionado ao nosso sucesso, tá? Isso aí é financeiro, é conjugal. Sucesso na vida, ele envolve vários pilares, né? Em qualquer perspectiva. 67% do nosso sucesso está relacionado ao nosso sorriso, ou como a gente sente que ele é um sorriso bonito, um sorriso confiante. Então, as pessoas que sentem que tem um sorriso bonito, confiante, elas têm 67% mais chance de serem promovidas, de conseguirem um emprego, de ter sucesso no negócio dela, porque elas se veem como alguém confiante, e o sorriso ele tem muita relação com a nossa alegria, felicidade, né? E é uma coisa que eu tenho estudado muito, as pessoas às vezes pensam, quando eu tiver sucesso eu vou ser feliz, mas não é sobre isso, é o oposto. As pessoas felizes têm sucesso. Então o sorriso ele é decisivo para a nossa vida. Não é só sobre mastigar, é sobre se a gente se olhar no espelho e sentir assim, uau, eu sou incrível, eu sou bonito, eu sou bonita, eu sou bem sucedido. Isso tudo está no sorriso. Uma pessoa que não sorri, ela comunica sofrimento. Então a gente precisa olhar para frente, para a vida, não só no agora, e cuidar desse bem tão precioso que a gente tem. Muitas vezes a gente valoriza carro, roupa, casa, um monte de coisa externa, coisas eletrônicos, celular, e a gente deixa de olhar para onde? Para a gente, né? E se 67% do nosso sucesso está no sorriso, sobra 33% para todo o resto. Então olha o poder disso, é muito forte. É muito forte. Não, e o impacto também, né? Porque tem toda uma figura arquetípica por trás de um bonito sorriso. Faz uma experiência aí na sua casa. Busca uma imagem do Google, sorriso assim, sem dente, enfim, perfeito, e um sorriso mais branquinho, bem cuidado. O nosso cérebro é inconsciente, automaticamente a gente observa aquela pessoa com um bom sorriso e fala, uau! E aquele que não, né, por N situações não tem esse sorriso, ou não consegue sorrir, ou mesmo que tenha, não consegue sorrir, você fala, nossa! Então, o quanto isso transmite para você mesmo e para todo o contexto que você está vivenciando. Exatamente. Começa interno, se olhar no espelho. De querer se olhar e dizer assim, uau, eu tô melhorando, eu tô melhor, eu tô bem. E isso transmite para fora depois, para todo o nosso ambiente. Você imagina assim, ó, pensa numa pessoa que você imagina, pensa aí, uma pessoa que você imagina, que você admira pelo sucesso dela. Agora, provavelmente tu já está pensando nela sorrindo, mas olha o sorriso dessa pessoa. Então, o sorriso ele é fundamental para isso. É fundamental para isso. E aí é aquilo que a gente estava falando antes. Não é só sobre o dente, mas é sobre o que vem por trás. São as experiências de vida por ter um sorriso bonito e de sucesso. É o que você está vivendo através disso. Tem uma pesquisa que fala sobre serotonina. Eu não sei se tu já ouviu falar de serotonina, mas é um hormônio que é totalmente relacionado às nossas emoções de felicidade. Então, quando a gente está feliz, nosso cérebro ele libera serotonina no nosso organismo, certo? Quando a gente está feliz, a gente sorri. E a gente contrai alguns músculos, né? Tem um músculozinho que vem aqui assim do lado, que chama risório. Tem um que vem aqui assim para cima, que chama zigomático maior. E tem um aqui assim, ó, que é o elevador do lábio superior. Digamos que eles fazem a maior parte são os responsáveis pelo sorriso. Aí o que essa pesquisa descobriu? Que quando a gente contrai esse músculo, a gente libera serotonina. Uau! Então assim, tu nunca ouviu falar alguém assim, hoje não tô legal, não tô feliz, me deixa em paz, não me incomoda, eu vou ficar aqui na minha. O que ela tá fazendo? Ela tá se privando de um hormônio que deixa ela feliz. Essa pesquisa descobriu, se você contrair o músculo, você libera a serotonina. Então você pode dar um comando intencional para o cérebro para ele liberar a serotonina, se você contrair o músculo. Então experimenta um dia. Quando você não está legal, está meio estressado ou está triste, olha para o espelho e fica 1 minuto contraindo o músculo do sorriso. 1 minuto.
você vai começar a sentir lá dentro que as coisas estão mudando, porque você está dando um comando para o teu cérebro que você está contraindo o músculo do sorriso e ele vai te liberar hormônios da felicidade. E o que a gente nota no consultório muitas vezes? As pessoas com vergonha de sorrir. Eu ia entrar nesse ponto agora mesmo. Você tá feliz por alguma coisa e em vez de você aproveitar aquele momento e trocar hormônios que são de estresse, como o cortisol, por hormônios de felicidade, você tá lá, bloqueia. E aí a vida vai começando a ficar sem graça. E isso é um primeiro passo para coisas mais complexas, como depressão, como se sentir isolado, sozinho. Porque as pessoas que não sorriem, geralmente elas são mais isoladas, né? A pessoa que é muito sorridente, alegre, ela tende a... É legal ficar perto dessas pessoas. Então o sorriso, ele é sobre as experiências que a gente tem na vida, sobre como a gente está sentindo as coisas. Isso é ciência, né? Serotonina, hormônio da felicidade, tem tudo a ver com o sorriso. Basicamente, então, pessoal, é o seguinte. Quer ter sucesso, quer ser feliz, quer ter bons relacionamentos, autoconfiança, você precisa sorrir. Se você não consegue, vai lá na clínica e conversa um minutinho com o Dr. Diego. Vai ser um prazer te ouvir tua história, porque tudo começa com a história. A gente precisa entender qual foi a tua história. Eu costumo dizer que o dente, nossa boca, ela é uma ficha corrida do nosso passado. Pelo que a gente sofreu, pelo que a gente sofreu abandono, pelo que a gente sofreu de agressão. Né? Dá pra ver o sofrimento através dos dentes. E eu quero dizer pra ti uma coisa. Tem gente que tem vergonha de ir no consultório porque vai mostrar um passado de dor, com culpa e julgamento. Não é assim que a gente enxerga. Quando eu estou ali com um paciente que está com um problema, minha missão ali é justamente servir e ajudar pensando numa visão positiva de futuro. O que passou a gente não muda, mas o que vem pela frente é uma decisão tua. Então é necessário pedir ajuda para quem pode te ajudar. E a gente está ali com um objetivo bem sincero e humilde de te trazer uma solução. Então não precisa ter vergonha. Você pode ter vergonha de não agir daqui para frente. Aí é uma decisão tua. Então a gente vai estar lá para ajudar cada uma das pessoas com o sentido real de servir e uma coisa que eu gosto de falar, com honra. Honrando cada uma das pessoas. Ela não precisa ter vergonha, ela vai ser honrada. Ela vai ter ali dignidade para olhar para frente e assim, ó, cara, chega de sofrer. Tem solução. Mas primeiro a gente tem que ter humildade para pedir ajuda. Certo? E junto disso, eu queria entrar antes, acabou que não deu e a gente conseguiu chegar agora. Ok, tenho essa humildade, mas tem uma questão de merecimento aí também, não tem? Como é que funciona essa transição? Eu tenho estudado muito isso. As pessoas muitas vezes elas ouvem a vida inteira que cuidar de dente é caro, é sofrido, que dói, que não é pra mim, nunca vou conseguir. O que eu vejo com isso? Ela está criando um futuro, né? Profetizando coisas aí que realmente nem eram dela, eram sofrimentos de outra pessoa, ela está replicando para a vida dela e aquilo ali, se parar para pensar, realmente está acontecendo. Então assim, sobre ser caro ou não, isso vai muito mais de dentro da pessoa do que propriamente de uma condição. Porque essas pessoas muitas vezes gastam com coisas que não fazem diferença na vida delas para elas se sentirem que estão fazendo aquilo que falaram para ela que era importante. Vou comprar um carro. Eu tenho pacientes lá que fizeram tratamentos extremamente complexos e que é um valor que não é baixo mesmo, mas era faxineira. A questão é foco naquilo que importa. Essa pessoa, a primeira coisa que ela fez foi mudar a mentalidade e dizer assim, ó, nada na minha vida é mais importante do que eu. Primeiro eu, né? Ali começou a mudar, porque até depois que arrumou os dentes começou a ganhar mais. Porque a pessoa olha para a imagem dela e fala assim, oh, cara, isso não é uma faxineira qualquer. Ela tá sorrindo, ela tá com o dente bonito, ela tá arrumada. Passa outra experiência. É outra experiência. É outra experiência. Então, assim, a primeira coisa, o merecimento não é só dizer assim, eu mereço. Ah, eu mereço. Mas continua fazendo as mesmas atitudes sempre, se sabotando. Marca, né? Desmarca, não continua, sabe que precisa Aí cria uma imagem de terror, uma coisa que ela nem sabe como é que funciona.
Perde uma experiência aí incrível. depois fica sofrendo. Então, a pessoa precisa ter, primeiro, humildade, Uhum. para dizer assim, ó, nossa, eu preciso de ajuda. Segundo, ela precisa acreditar de verdade que ela pode fazer, que ela merece fazer e ir atrás para focar que aquilo ali é uma coisa importante. Porque dá para fazer tudo o que a gente quiser nessa vida, se a gente for organizado, se a gente se preparar, se a gente for focado. Quantas coisas no dia a dia a gente gasta que não precisaria e deixa de olhar para a gente mesmo. Porque quando você diz assim, ó, é muito caro, você está falando pro teu subconsciente. Eu não sou importante. O meu carro é importante. Eu não sou importante. A minha bolsa é importante. Eu não sou importante. Mas será? Então, assim, o dente é um acessório, entre aspas, que tu usa 24 horas por dia, todos os segundos da tua vida. E as outras coisas que você tem focado? E o preço de não sorrir, às vezes, é bem mais alto. E sobre isso eu não vou nem entrar muito no mérito, porque assim, a vida está passando. E tudo que você deixa de experimentar, de ter experiências, não tem como voltar atrás. Você sorrir para alguém que você ama, você olhar para um teu netinho que está lá, vovó, vovô, tá, você sorrir naquele momento, aquilo ele está passando. E muitas vezes a pessoa não está valorizando. E ela está deixando de passar pelos momentos. Então isso não tem preço. Isso não é sobre valor. Eu digo isso que eu não vou nem entrar muito no mérito, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para isso. É fácil falar que eu mereço, mas eu não tenho dinheiro para isso. Existem N pessoas aqui, N exemplos dentro da clínica que não ganham muito dinheiro. E tem pessoas que ganham muito dinheiro e não têm dinheiro para fazer as coisas. Sim. É porque o foco dela não está no que importa. Ela não aprendeu em casa, quando ela era criança, de que a coisa mais importante da vida dela era ela. Tem você já andou de avião, né? O que acontece quando a gente recebe aquela instrução da comissária de bordo sobre as máscaras de oxigênio? Você lembra disso? Cairão à sua frente, primeiro em você. Primeiro em você. Por quê? Porque se você não tiver oxigênio, você vai atrapalhar os outros. Você não vai estar ajudando, botando do lado. E se os dois caírem? Então é a mesma coisa com a gente, a nossa saúde. Você vai ajudar quem se você está caindo aos pedaços? Se você não se ama? Como é que você sabe o que é amar o próximo se você não ama a si próprio? Então, isso aí é uma ladainha, um sofrimento interno que a gente tem que parar de fazer. Todo mundo. Eu aprendi isso. Sim, não é egoísmo você dizer assim, ó, eu mereço. Você não pode ser só um narcisista que só pensa em si, ok? Mas você não pode cuidar dos outros antes de estar bem. Se você estiver bem, você consegue fazer muito bem, muito mais bem para os outros. Então é preciso olhar para si e dizer assim, ó, eu preciso cuidar de mim. Eu vou estar bem para ajudar os outros. Senão eu corro o risco de eu estar atrapalhando, incomodando os outros. E tem uma frase que eu gosto muito, ela até é um pouco contraditória, de um autor que ele fala o seguinte: Deus disse, amai os seus inimigos. Resolvi obedecer e comecei a amar a mim mesmo. Boa essa, hein? Que o nosso maior inimigo somos nós, no fim aí. do dia, né? Isso aí. Mas que legal a gente conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouco de todo esse processo de transformação que vai muito além, né, de dentes, sorriso, autoestima, confiança, enfim, vidas. E qual foi o caso de transformação assim que mais te marcou nesses últimos 20 anos? 11 mil sorrisos, certamente tiveram vários que foram emblemáticos, mas teve um ou dois assim que, uau! Tiveram vários. Geralmente os casos mais impactantes são de pessoas que sofreram muito, né? Porque é uma transformação de vida. Eu vou dar um exemplo de um paciente que, quando ele começou o tratamento, ele era adolescente e o tratamento dele era Invisalign, era um tratamento com alinhadores transparentes, né? A gente usou Invisalign nele e era um tratamento que ele precisava extrair dentes, tinha dente sobrando ali, tinha demais pro tamanho da boca dele, né? E ele chegou no consultório e a mãe dele falou assim pra mim, ele não sorri, eu nunca vi ele sorrindo. E aí, fiz toda a consulta para entender o que ele queria, até ele era bem tímido, não interagia muito, né? E ele começou o tratamento. Assim, nos primeiros meses, com o Invisalign é bem rápido mesmo o resultado, né? Nos primeiros meses, a gente fez uma postagem
eu fiz um videozinho ali no consultório mesmo e postei. E a irmã dele, que morava fora, não morava aqui no Brasil, né? Que fazia algum tempo que não via ele, falou assim, uau, eu nunca vi meu irmão sorrindo, eu tô vendo. Uau. Então, assim, antes de terminar o tratamento, ele já estava podendo ter os benefícios de ter uma vida normal. Ou seja, cara, quem é que não gosta de sorrir? Eu até me emociono de lembrar, porque é muito marcante isso, né? E ele terminou o tratamento já, e, nossa, tá bonitão, né? Tá muito legal, o sorriso dele tá lindo. E esse é um caso com Invisalign. Um caso que, de implante, por exemplo, nos casos de implante, a gente tem várias histórias de pacientes que sempre pensaram assim, eu não posso, o dente... É como se pensa que o dente é um supérfluo, porque sempre aprendeu a trabalhar muito. Quantas histórias eu não conheço, assim, pessoas aqui, principalmente mulheres, se doaram para a família, se doaram para o filho, foram definhando, elas ficaram totalmente abandonadas. E aí chega alguma coisa, acontece na vida dela, que ela pensa, cara, a minha vida está passando. Como que eu cheguei aqui, né? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu vim aqui? Ela serviu muito bem aos outros e muitas vezes ela mesma, às vezes até a família quer que ela traga, mas ela assim, não posso, não posso. Por que não pode? E eu recebo muitos pacientes que estão nessa fase, o consultório diz assim, não, agora eu vou cuidar de mim. E a transformação é enorme na família. As pessoas falam assim, cara, minha mãe tá diferente. Então assim, por que sofrer? Não faz sentido isso. A gente tem que servir os outros, sim, mas a gente tem que estar bem para fazer isso, né? Sem descuidar da gente. E um caso de implante que até tem no nosso Instagram, que é o da Rose, ela não lembra a última vez que ela tinha sorrido. Ela tinha um emprego só, em que quem levou ela até na clínica foi a chefe dela, a patroa dela, e ela tinha vergonha de sair para pedir emprego por causa dos dentes. Ela chegava para sair de casa, pegava alguns pedaços de dente que ela tinha e colava com super bonder para poder ter uma... Então assim, tudo mole, que eu colava na gengiva, né? Então a gente fez um estudo todo, fez um tratamento lá que a cirurgia dela foi na terça-feira, na sexta-feira ela estava com os dentes fixos. Que rápido! Definitivos. Terça-feira foi cirurgia e sexta-feira já estava com os dentes definitivos, né? E pra mim foi muito marcante porque ela terminou o tratamento e ela chegou, eu fui lá conversar com ela e ela não conseguia sorrir, porque ela tinha desaprendido o sorriso, ela estava com um sorriso lindo, né? E ela se emocionou e tal, e ela assim, ela estava perdida. Sabe quando a pessoa tem ali a faca e o queijo na mão e não sabe o que fazer? Sim. Então é sobre isso, o emocional, ela vai muito além disso, ela tem que reaprender a viver de forma intensa de novo tudo que ela pode, né? Então hoje eu já sei que ela senta na mesa para comer com a Carol, que é a chefe dela. Antes ela não comia, esperava todo mundo sair, porque podia sair alguma coisa, soltar. Então olha só, olha a profundidade disso. Isso é direto na crença de merecimento. A pessoa ela acha que ela não merece conviver com outras pessoas porque ela é menor por causa do sorriso. É muito profundo. Sim. Uma outra história que eu adoro, que é a história do seu Geraldo. O seu Geraldo chegou na clínica, eu perguntei para ele, seu Geraldo, qual que é o teu maior sonho? Aí ele me falou assim, doutor, meu maior sonho é fazer 70 anos, fazer um churrasco nessa festa e poder comer o churrasco. Porque faz 40 anos que eu não tenho dente. 40 anos. 40 anos. E aí a história dele foi legal porque ele fez a consulta lá e ele se emocionou, se empolgou. Já assim, vou começar. Aí ele fez o contrato lá, tal, já no mesmo dia, né? E aí deu uns 7 dias depois, o filho dele apareceu lá. O filho dele, ele trabalha numa empresa grande de óculos aqui do Brasil, bem conhecida, e ele analisa contratos. A expertise dele é ver isso aí, né? E ele chegou assim, doutor, eu vim aqui, desculpa, né? Fui super educado, tal, desculpa por estar desconfiado aqui, mas meu pai chegou muito empolgado em casa, resolveu muito rápido, nem me perguntou nada e eu
Eu queria entender um pouquinho melhor, porque eu olhei o contrato, aqui também tem umas dúvidas, ele já tinha assinado e tal. Eu disse, não, tudo bem, senta aqui. Eu não sou um expert em contrato, sou dentista, né? Até ele me deu umas dicas ótimas lá, já alteramos o contrato, foi ótimo, mas ele me perguntou, tá, o que vai acontecer? Eu falei, ó, teu pai vai fazer uma cirurgia, 7 dias depois ele vai estar com os dentes, expliquei tudo, ele tá empolgado e tal. E eu falei assim, tu sabe quanto tempo teu pai tá sem dentes, sem comer? Já perguntou isso pra ele e ele ficou mudo. Uau. E aí eu expliquei pra ele o que ia acontecer. E eu falei assim, ó, teu pai precisa disso porque ele me contou isso, né? E geralmente as famílias não vão a fundo, porque a minha especialidade é essa, buscar um pouco mais. E eu expliquei, ó, ele tá 30 anos, 40 anos, 30 anos numa arcada, 40 na outra, né? Na de baixo ele tinha alguns dentes aqui na frente, por 30 anos ele não conseguia mastigar lá atrás, e em cima ele tinha ausência de dentes a 40, né? Daí eu falei, e olha só, em 7 dias ele vai estar com os dentes dele fixos de novo, embaixo. 40 anos, 7 dias. Vocês têm noção? Aí nessa hora o filho dele olhou pra mim e falou assim, agora eu entendi porque ele assinou na hora, até eu faria isso. Né? E daí ele começou o tratamento, a parte de cima dele era um pouco mais complexa, então o de baixo foi rápido, o de cima tinha que fazer uma recuperação óssea, porque ele tinha muito tempo perdido os dentes, tinha perdido tudo de osso, mas deu certo, terminaram os implantes lá, e ele fez a festa de aniversário, 70 anos. Fez o churrasco, convidou todo mundo da clínica, foi fantástico. Vocês fizeram parte do contexto da vida. Ele falou, ó, lá quando ele começou, vou fazer esse churrasco e o senhor vai na minha festa. E eu fui. Foi muito legal. Que massa, que incrível. Uau, fiquei até sem fôlego depois dessas histórias. E qual é, assim, a situação... Agora a gente falou muito de propósito, de coisas delicadas e transformadoras, mas qual foi a situação mais tensa, mais engraçada que você já viveu nesse período, assim, de... Mais engraçada e mais tensa. Putz, agora tu me pegou. Porque transformação a gente tem muitas ali. Eu dei uma olhada no relatório deles e tem várias. Porque assim, a gente, a parte do engraçado é um pouco, com o paciente, por exemplo, é um pouco delicado, porque a gente geralmente trata de coisas muito profundas, né? Mas... eu vou dizer uma situação divertida que aconteceu agora, semana passada. A gente terminou um tratamento de um paciente que tinha passado por 4 clínicas já estava inclusive tendo processos judiciais com algumas delas, e ele estava desesperado já, assim, chegou na avaliação, era dezembro, se eu não me engano era 2 dias antes do Natal, e ele disse, eu não aguento mais sentir dor, eu não aguento mais sentir dor, e já fui nisso, já fizeram aquilo. A gente fez todos os exames ali pra ele, e aí eu resolvi fazer o que eu sempre faço, peguei e ouvi ele o que ele tinha que falar, né? Assim, então, mas o que tu gostaria que acontecesse? O que pra ti é importante? Porque eu poderia indicar N soluções ali. Aí eu fiz uma solução, passei uma solução pra ele que foi diferente de tudo que ele tinha recebido até o momento, né? E ele ficou um pouco impactado, ficou meio chocado, e ele foi pra casa pensar. E ele é todo metódico, esse paciente, né? Ele olha até a vírgula das coisas. Ele sabe muito mais sobre leis odontológicas do que a maioria dos dentistas. Ele estuda, o cara é super... Foi pra casa pensar, estudar em tudo, voltou depois de um tempo, tá, começou o tratamento. Terminou o tratamento, e aí ele resolveu fazer ficou tão feliz, né, com o resultado, que ele resolveu fazer uma noite árabe. Tipo um happy hour árabe. Ele cozinhou, fez toda... Nem sei o nome das coisas lá. Os molhos e tal, fez quibe cru. E a equipe toda ali confraternizando com ele, e ele que fez a cerimônia toda lá pra gente poder curtir com ele, por celebrar esse momento que foi uma virada na vida dele. Ele super feliz, foi muito gratificante isso. Então foi um momento divertido, né? Que o paciente mesmo teve essa iniciativa. Teve a iniciativa, fez a proposta pra gente lá, a gente cedeu espaço junto com ele para confraternizar. Né? Foi muito legal, foi muito recompensador, assim. Olhar que as coisas que a gente se propõe a fazer são recebidas pelo paciente com gratidão, né? Muito além do dinheiro, algo realmente de transformar a vida dele. Tá lá,
sem dor, cozinhando, comendo, sorrindo. E falando um pouquinho agora da clínica, né, de tudo que vocês têm ali disponível, como é que vocês pensaram nesse conceito? De onde que surgiu essa ideia de ter tudo integrado? Porque hoje o paciente chega lá, e essa era uma dor minha, inclusive, quando eu precisei fazer o aparelho fixo, eu passava pelo dentista, eu tinha que ir numa clínica fazer tomografia, noutra clínica fazer não sei o que, daí noutra clínica fazer, daí eu voltava pro dentista. Era assim, um dia e não resolvia nada. E ali você entra e às vezes em 1, 2 horas passa por tudo, tem todo um conceito por trás da clínica de vocês. Como é que surgiu tudo isso? Basicamente surgiu de uma necessidade, principalmente por pacientes que ou não têm tempo, mas em primeiro ponto, que tem medo. Porque o paciente, a gente sabe, de tanto estudar os pacientes no sentido emocional, eu percebi que existiam muitos pacientes que rompiam a barreira do medo de ir até a clínica, porque se conectavam comigo, ou no Instagram, via algum vídeo e tal, eu falava assim, cara, eu gosto da maneira como ele pensa, e aí rompe a barreira e vai lá. Aí chegava lá, tinha que fazer uma requisição para ir para um outro lugar, num outro dia, e aí muitos deles não faziam, porque pensavam assim, nossa, e se eu não gostar de lá? E o medo até de se não me atenderem bem, porque às vezes a pessoa tem medo de não ser bem recebida. Ela tem medo de o que vai acontecer lá. Então a gente começou a sentir uma necessidade de servir de forma mais integral, né? De pegar e dizer assim, o paciente vai chegar lá, ele rompeu o medo, beleza, vamos resolver tudo hoje, vamos dar uma solução hoje para ele. Completa. Por mais que esteja lá 30, 40 anos sem resolver, existe um motivo pelo qual ele não está resolvendo. E eu entendo isso. Não é porque ele está procrastinando. Existe algo interno que está impedindo ele de fazer. Então, para honrar esse paciente que vai até lá, a gente sentiu a necessidade de ajudá-lo de forma mais efetiva. Então, hoje o paciente chega lá na clínica, ele não precisa ir para nenhum outro lugar para ter o diagnóstico. Não precisa. Plano de tratamento diagnóstico, para começar o tratamento, é tudo ali. A gente tem escaneamento digital para ver os dentes, a gente tem tomografia, tomógrafo, panorâmica, radiografias, tudo num único lugar, para ele iniciar o processo já no momento que ele decidiu romper a barreira do medo, romper a barreira do tempo, para poder começar a construir de forma visual já, inclusive, com simulações, o sonho dele. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi em linhas claras. Vocês oferecem os melhores tratamentos do mercado, com o menor tempo, porque hoje os tratamentos de vocês são os mais rápidos em termos de tecnologia, com tudo integrado ali dentro, com os melhores profissionais e ainda honrando e valorizando a história do paciente. É tudo isso mesmo? É tudo isso, só que tudo começa com a honra, em primeiro lugar. E o que eu entendo como honra nesse sentido? Quando o paciente chega lá para pedir ajuda, que eu entendo isso, o paciente está lá não fazendo um orçamento, está lá pedindo ajuda. Como é que eu resolvo isso? Né? Uma forma da gente honrar ele é justamente propondo para ele aquilo que ele gostaria de ter, não aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Isso é honra. A gente precisa começar com a honra, né? De o paciente ele sentir que ele está lá sendo valorizado como um ser humano. Então começa com a honra, depois a gente entender tudo que ele precisa, sim, tudo o que acontece é tudo ali dentro, com a melhor tecnologia do mundo hoje, com profissionais que têm várias especializações para poder trazer o melhor tratamento e acima de tudo, depois que a gente faz o tratamento, a gente dá um suporte, porque o paciente ele tem que se sentir acolhido. Então, o tratamento ele não é assim, terminou o tratamento, tchau. Os pacientes costumam, a gente forma uma família, né? O paciente ele entra para uma família e ele continua indo para receber esse suporte, para ele se sentir acolhido em relação a tudo que vai acontecer dali para frente também. Uma coisa que me chamou bastante a atenção é que muito rapidamente todo mundo sabe o nosso nome. Então a gente chega e qual é o seu nome? Qual que é o teu horário? Não. Lá a gente chega e fala, oi Rai, tudo bem? Oi, a senhora tal. Nossa, quanto tempo? E às vezes passa um tempo e muda e todo mundo continua sabendo o nome, sabe? Então
Um processo muito bacana. Isso aí é treinado, tá? Uhum. A gente intencionalmente também faz com que os funcionários eles tratem os pacientes como um rosto conhecido, não é um número. Você é a RAI, você não é o paciente das 10 horas. Você é a RAI, você tem um rosto, você tem sentimentos. Então isso é treinado justamente porque é importante, é um dos valores da empresa. Um dos nossos valores é acolhimento familiar. A gente sabe o nome de quem é da nossa família. Uau. Quanto tempo mais a gente tem? Tem 50 minutos de gravação até agora. Uau! Como tá sendo pra você? Tá sendo ótimo. Tá sendo ótimo. E agora nós falamos um pouco sobre o passado, nós falamos um pouco sobre onde estamos hoje. Pra onde? Qual é a visão? A visão hoje do Dr. Diego, da Vivera, Odontologia Premium, é expandir ainda mais essa expertise, esse know-how que a gente tem. 3 de março agora eu recebi uma premiação em São Paulo da Invisalign, que é a maior condecoração da Invisalign para dentistas aqui do Brasil, né, que trabalham com alinhadores invisíveis. É esse troféu aqui, ó. São muitos, hein? Align Awards, né, que foi relacionado ao ano passado inteiro. E a visão é que a gente... Eu considero que os nossos pacientes são os melhores pacientes. Os pacientes chegam até a gente já procurando receber aquilo que a gente oferece, que é muito além de mexer nos dentes. E eu acho que a gente vive numa cidade incrível, com pessoas incríveis, e eu desejo que esse ano a gente saia, rompa as fronteiras do Brasil e vire referência internacional. E para isso, cada um dos meus pacientes ele sabe do que significa essa premiação, né? Que é a quantidade de vidas que a gente impacta em Florianópolis, em Santa Catarina. E eu tenho certeza que a qualidade e o jeito de atender aqui ele precisa ser visto também, não só aqui no Brasil, mas lá fora. E é isso que a gente está focado, em ser referência internacional, ser referência mundial, né, em alinhadores ortodônticos, que é a minha formação, né? Hoje, graças aos meus pacientes, aos meus funcionários, eu posso dizer que eu tenho muito sucesso, né? Sou referência nacional nesse tipo de tratamento e o objetivo é expandir. Eu acho que tudo que a gente tem de bom aqui nessa terra, nesse povo, a gente tem que mostrar para o mundo. E é isso que a gente vai fazer. Que incrível! E para os pacientes, como que eles entram junto com você nessa jornada? Eu fiquei sabendo que eles estão junto, né? A gente tem pacientes que são verdadeiros, são da família, eles são os nossos maiores divulgadores, né, do resultado, do tratamento, né, porque eles viveram isso, então eles sabem do que eles estão falando. O que os pacientes estão fazendo? Para as pessoas que são da convivência deles, eles sabem, simplesmente eles querem compartilhar aquilo que eles sentiram ali dentro. Então eles estão falando que para as pessoas que estão perto, para poder ser, cara, eu recebi um tratamento lá que tu precisa conhecer. E de forma super leve, assim, para fazer as pessoas conhecerem aquilo que tem de bom, né? Por exemplo, se você vai num restaurante que você gosta, você não fala, você precisa passar por essa experiência. Nossa, é legal, é isso, é sobre isso, a pessoa ir lá e ter uma experiência de saber tudo que ela pode, todas as possibilidades dela em relação ao sorriso dela, a olhar para uma imagem de sucesso. Muitas vezes eu recebi já indicações lá de pacientes que não sabiam. Olha, será que meu sorriso está bom? Aí eu mostrei lá na simulação 3D, disse, dá para fazer isso? A pessoa se olhando assim, uau, eu posso chegar nisso? E é sobre isso, sobre a gente, numa corrente do bem, passar para pessoas que às vezes nem sabem que tem problema, ou tem, mas não sabem para quem recorrer, em buscar um tratamento que vai suprir com as necessidades dela, os desejos dela. E tem muito disso, de a pessoa, de o paciente chegar e ele não saber o que de fato ele pode melhorar e aonde ele pode chegar? Olha, eu vou dizer que 99% dos pacientes não têm noção do que ele pode melhorar.
É raríssimo os casos que a pessoa sabe exatamente o que ela precisa. Ou seja, ela vive um problema e ela nem sabe que ela tem solução ou melhoria para aquela condição que ela está vivendo. Acontece assim, por exemplo, o paciente chega lá assim, eu queria arrumar meus dentes. Aí você, tá, mas o que é arrumar o dente pra ti? Seja mais específico. Ah, esse dente aqui tá girado aqui, tá torto, esse da frente. E aí todo o resto, que na minha visão treinada já veio assim, ó, meu, tem uma coisa muito mais importante para melhorar aqui, que traria um resultado muito legal, ela não consegue enxergar. Porque não tem treinamento. Ela recebe ali dentro, depois que ela entra na clínica, uma consultoria sobre o que ela pode fazer. Se ela vai querer fazer ou não, tem que fazer sentido para ela, né? Mas ela vai ter a possibilidade de, com consciência, escolher aquilo que faz sentido. Então, acontece muito, o paciente às vezes ele tem o sorriso muito escondido. Dá para baixar, aumentar aqui a exposição dos incisivos, rejuvenesce. O paciente tem a mordida muito estreita. O dente até é reto, tá retinho, mas a mordida é muito estreita. Ele vai sorrir, dá sombra da bochecha, fica escuro. Aí assim, fiz clareamento, não resolve. Ele não tem ideia que é a posição dos dentes. Entendeu? O dente muito inclinado na frente, para dentro ou para fora. Aí a gente pega e mostra no simulador, dá para fazer isso, vai melhorar exatamente na sensação da exposição do teu dente, se ele vai estar muito comprido ou muito curto. Tem gente que não é só o do dente reto, tem N coisas num contexto em que quando a pessoa olha, ela fala assim, ó, eu não tinha ideia que dava para fazer isso. E ali ela, antes de começar o tratamento, na primeira consulta, ela vê na simulação. Aí ela entende. A partir do momento que ela entende visualmente, fica fácil para ela decidir se aquilo faz sentido para ela ou se não faz. E tá tudo bem. Cada um tem que saber aquilo que precisa. Por isso que é importantíssimo a gente entender o paciente e mostrar para ele as possibilidades. E quase todos não têm ideia de tudo que dá para fazer. Para a gente fechar, então, vamos falar um pouquinho sobre números, sobre elementos de autoridade. Vi aqui que tem vários troféus. Números da história. Quantos anos? Como que são? Tamanho da clínica? Clientes atendidos? Sorrisos transformados? Vidas impactadas? Uau! 20 anos de clínica, vai fazer final do ano, novembro. 2003 foi a abertura. Muita coisa aconteceu de lá para cá, a clínica cresceu muito, principalmente ali na pandemia, foi a época que eu tive que pedir ajuda para outras pessoas, para trazer conhecimento que eu não tinha, e foi, dali para frente foi só crescimento. Pessoal meu, como pessoa, como ser humano e como empresário, né? Então, a clínica hoje, se perguntar o tamanho, eu nem sei te dizer, mas a gente tem quase um andar inteiro no prédio que a gente está. E com equipamentos, são 5 consultórios de atendimento, né, mas tem uma estrutura toda de atendimento ao cliente, de controle de qualidade, de equipamentos de exames, né, de radiologia, de exames de fotografia, tem um estúdio fotográfico. Então a estrutura ali ela é o suficiente para atender a demanda dos pacientes mais exigentes em relação aos resultados e sem precisar ir para outro lugar, né? Nesses 20 anos aí a gente tem mais de, eu acredito que esteja em torno de 12 mil sorrisos impactados hoje dentro do nosso histórico. E cada vez mais focando em pacientes que querem um atendimento que vai muito além da boca, né? Não no sentido de que a gente trabalha com outras partes do corpo, mas no sentido de entender a parte emocional do paciente, de entender o que vem acarretando a falta do sorriso dele e acarretando nos resultados dele na vida dele. Resultados inclusive financeiros, resultados em relacionamentos, social ou conjugal. E cada vez mais a entrada de pacientes tem a ver com quem se sente vulnerável para ser ajudado pela gente. Né? E aí o resultado é fantástico, é só gratidão de ambas as partes. É só se permitir viver essa experiência. É incrível. Muito bom, foi um prazer estar com vocês. Aonde que a gente te encontra? Nas redes sociais, arrobas, afins? @Vivera Odonto, que é o
Instagram da clínica. E o meu pessoal é @dr, de doutor, né? dr.diegoaguiar. E temos também, se procurar no Google aí, consegue achar Vivera Odontologia Premium. E nosso telefone é... Meu Deus, eu esqueci o telefone que mudou, cara. Não sei se Tá tudo bem. Eu não sei se é 303074. Peraí, deixa eu voltar essa parte aqui. Mas acho que o telefone a gente Não precisa? não vai usar. Então tá. Não, só pra gente ter registrado. Eu não sei os se eu arrobas. respondi teus números todos que tu perguntou ali. Tu perguntou de sorrisos transformados, idade. A gente corta daí, ó. As informações que eu preciso estão. Então, Todas. Até quando você... Eu não precisei fazer nenhum reajuste, porque até quando você ia, aí descia e voltava. Então a gente consegue pegar aqui e fechar a eu informação. tentei não me estender muito, mas tinha algumas horas ali que... Foi maravilhoso. Muito bom. Uau! Tá de parabéns, viu? Tá gravando ainda? Então, já vou interromper Deixa agora. eu só... Então, esse foi o nosso primeiro podcast. Eu queria agradecer você, Rai, por me entrevistar aqui. Foi um bate-papo muito legal. A gente acaba... Esses momentos que a gente ia perguntar, a gente começa a puxar a lembrança de coisas que a gente nem costuma lembrar no dia a dia. É muito importante para ver que coisas estão acontecendo, né? Que o trabalho tá sendo recompensado. E para você que está assistindo e tiver alguma sugestão, né? Se quiser participar de você que é paciente, manda mensagem, que virão mais por aí. A gente conta com vocês aí para participar. É isso. Bora para os próximos.